Fala galera, começando o nosso terceiro episódio aqui de Fala John Podcast, hoje com um convidado especial, um cara que eu acompanho muito, me inspiro muito nele, mas já já eu falo dele, porque primeiro eu quero agradecer aqui a nossa parceira Mega Disconildo e a Kadosh Microfones. Bruno, vou te falar uma coisa, aquela galera que acredita no projeto de quem tá começando, a gente super entende, super apoia, mas aquele cara que espera dar certo pra depois vir apoiar, ele não tá apoiando, ele tá pegando carona. Com certeza. Então, agradecer muito a Mega Disconildo e a Kadosh Microfones por acreditar nesse projeto aqui do Fala John. E você que quer fazer teu podcast ou trabalha com música, qualquer tipo de coisa que tenha áudio relacionado, Mega Disconildo. E não vamos esquecer, tá, gente? Se você precisar de iPhone pra ontem, né? Esqueça tudo, pra Pronto, toda hora. entrega em qualquer lugar do Rio de Janeiro, tá? Diretamente na iCris. Eu falo, sou suspeito porque eu já comprei 4. Então, eu sou o cliente blind, eu sou o cliente lá. Esquece. Cliente ouro, né? Prêmio Plus. Então, vambora, rapaziada. Vambora. Quiser iPhone, tá? Qualquer iPhone. Aí, detalhe, pega, né? Na troca. Esqueça tudo. Pega na troca, avalia, aquela avaliação boa, tá? Sem covardia pra ninguém, bom pros dois lados. É diretamente da iCrias. Então vamos ao que interessa? Vambora. Cara, vou anunciar esse cara aqui, que a história dele é top, tenho certeza que vai inspirar muita gente e muita gente vai aprender. Aula gratuita, tá? Hoje é de graça. Então, O homem falou, hoje eu vou entregar o ouro. Só tem que se inscrever aqui no canal do Fala John, deixar aquela curtida e apreciar e pegar o caderninho de anotação, porque esse cara vai dar uma aula aqui agora. Meu parceiro, meu amigo Júnior Klein. Vambora, homem aí, ó. Zé, Vambora. Tamo junto. Júnior, pra começar, cara, a gente quer saber quem é o Júnior Klein. Conta a tua história, quem é você, de onde você veio. Abre teu coração que hoje a gente tá aqui pra escutar a tua história, meu parceiro. Vamos lá, cara. Júnior Klein, muita gente não sabe, meu primeiro nome é Josemar. Josemar Klein da Silva Júnior. Mesmo nome do meu pai, que é uma referência pra mim. Júnior, eu sou muito mais suave, né, para o começo, você falar com uma pessoa. Josemar, volta e me procura como Josemar. Então, abandonei desde que eu comecei a trabalhar no comércio. Mas eu sou um cara que tem 32 anos, tenho uma filha de 6 anos. Filho de 2 pais que viveram até meu pai falecer a vida inteira. Tenho uma irmã. Sou um cara bem família, sou um cara que trabalho desde muito cedo. Comecei muito cedo a trabalhar, eu não tinha muitas opções, né? A gente tinha uma vida muito humilde, por mais que meu pai trabalhasse muito e minha mãe era do lar. Então a gente tinha poucas opções, então fez com que na marra eu começasse a trabalhar logo cedo. Quando tu fala pra mim muito cedo, eu quero que tu fale pra mim como é que foi a trajetória da tua vida. Teu primeiro emprego, né? Porque você falou que foi uma parada que foi muita dificuldade e tal. Tu teve que assumir responsabilidade, né? Cedo, né? Também, né? Muito rápido. Muito rápido, né? Como você acabou de falar aí. Então me fala pra mim, como você falou assim, trabalhei muito cedo. Como é que foi o teu primeiro pontapé na área de trabalho, até você chegar na venda? Cara, o interessante é que não foi por uma necessidade, foi mais por querer coisas que eu não tinha acesso. Quando eu tinha 9 anos, eu nasci em 1992 e aí era o ano da Copa do Mundo de 2002. Eu sempre fui muito apaixonado por futebol e os meus amigos, eles tinham uma condição um pouco melhor. Na verdade, de todos os meus amigos, o único que morava de aluguel era eu. E aí meu pai não tinha condições de bancar alguns luxozinhos que eu gostava, né? E aí ele foi, no trabalho dele, ele conseguiu arrumar pra mim um álbum de figurinha, cara. FIFA World Cup 2002, eu apaixonado por futebol. Muito bom. Ele me entregou e falou assim, pô, toma aí, eu fiquei super feliz. Quando eu abri, tudo vazio. Eu falei assim, pai, e aí, como é que eu faço pra ter as figurinhas, né? Ele, cara, então, papai tá te dando aqui o álbum, mas eu não tenho condições de comprar pra vocês as figurinhas. Só que eu tenho um amigo que tem um bananal aqui atrás no morro, perto de onde eu moro até hoje. E ele me disse que se você trabalhar com ele vendendo as bananas dele, você vai ganhar R$ 5 por dia. Na época, o álbum de figurinha, as figurinhas eram 50 centavos Vim abrir um monte no pacotinho, né? ganhei um monte. E aí eu falei assim, na mesma hora eu pensei, caraca, sempre fui bom de conta, meu pai sempre foi e me ensinou. Só 10. Eu vou trabalhar. Já dá pra completar esse álbum aqui rapidinho. Exatamente, comecei a fazer o cálculo de quanto tempo ia demorar, eu não contava com as repetidas. Isso com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Eu falei assim, caraca, eu vou trabalhar e todo dia eu vou ganhar 10. Vou ganhar 10 pacotinhos e vou encher. Então hoje, indiretamente, tu entende que teu pai já estava implementando na tua cabeça a responsabilidade desde cedo, né? Exatamente. Uma coisa que é legal de falar, o meu pai nunca me cobrou responsabilidade dentro de casa. O Dedo tem que ser justo com a Ele história te dele. ensinou. Ele falou pra mim, a partir de hoje, e eu topei. Ele falou assim, você vai querer começar? Eu falei, amanhã eu começo. Eu com 9 anos. E aí ele falou assim, a partir de amanhã você começa. Só que a partir de amanhã, eu banco casa, teto, comida, tudo.
Só que eu não compro mais nada pra você. A partir de hoje você vai comprar tudo que você quiser na tua vida e você vai voar. Então a tua primeira experiência profissional já foi vendendo, né? Já foi com vendas. Pô, maneiro. Maneiro. E, Então, e depois daí, então assim, aí você foi crescendo e tal, estudando. E assim, teu primeiro emprego de verdade, assim, de carteira assinada, eu não sei, informal, Sim. a partir desse momento aí, quando você já tava já na vida adulta e tal. Fiz muita coisa antes nesse meio, né? Tem muita história, a gente ficaria aqui horas falando. Sim. Mas meu primeiro contato com experiência profissional e assinando carteira também foi com vendas. Na verdade, eu tinha 17 anos e um amigo meu, Alcimar, tatuador, até falar com ele, que me inseriu na venda direta. Ele falou pra mim, cara, eu tô trabalhando na Cristal Grafite de Bangu e a gente tá precisando de gente lá. Você é bem dinâmico, você fala bastante e tal. Sei lá, quer ir lá tentar? Falei, vambora. E aí eu fui, cheguei lá, fiz a entrevista, o gerente da loja me adorou, tudo certo. Na hora de eu passar meu documento, ele, pô, peraí, mas tu tem 17 anos. Eu falei, tenho. Ele, "Pô, tu não pode trabalhar. A gente aqui vai assinar a carteira, vai ser tudo direitinho. Eu ainda tentei, né? Mas eu não aprendiz, não dá pra fazer. Ele, não dá. Quando você tiver 18 anos, você volta. Beleza, passou aquele tempo, no dia 28/10/2011, que era meu aniversário, eu fui lá. E aí cheguei, ele, bom dia, tudo bem? Aí falei com ele, aí ele, pô, beleza, lembra? Aí eu falei, lembra de mim? Ele, pô, mais ou menos. Eu falei, pô, você mandou eu voltar quando eu tivesse 18 anos. Eu tenho, hoje é meu aniversário. Aí ele, pô, mas tu tá aqui no teu aniversário. Eu falei, cara, eu tô contando todos os dias a hora de chegar aqui e falar com você. Eu tenho 18 anos, agora tu não tem mais desculpa. Aí já começou. ou seja, a venda já tava te perseguindo de certa forma, né? E tu ainda não, pô, Ainda nem me ligava, né? ainda não se ligava, né? Sim. E, cara, e a Gilcar? Vamos já pro que interessa. Quantas de K bate na porta da tua casa? Como Como é que foi acontece essa parada? A Jucá faz história, né? Porque o Gilmar, ele é primo dos meus melhores amigos, Matheus e o Léo, e eu sempre via ele. Só que como o Gilmar é mais velho que eu, ele é aquele cara que chegava de moto na praça, que eu ficava assim, cara, esse cara é sinistro. Aham. E os meus amigos, eles falavam muito, muito mesmo do Gilmar. E ele sempre foi empreendedor. E aí ele começou a vender carro, ele nem tinha loja ainda, e nessa época eu tava trabalhando no Ortobon. E eu tava ganhando um bom dinheiro, né? Minha vida ali já tava começando a mudar. E eu não tinha com o que gastar, de verdade, eu não tinha gerenciamento dos meus ganhos. Não tinha filho ainda? Não tinha filho ainda, eu tinha... Quando eu entrei na Jucá, isso tem 6 anos, na verdade isso tem 8 anos atrás. Eu entrei tem 6 anos, eu não tinha filho, tava no Ortobon, tava voando, Ganhando bem, ganhando bem, gerenciando... ou seja, é responsabilidade total, vivendo de verdade. Exatamente, de almoçar todo dia num restaurante bom, de às vezes por conta de tempo pegar táxi amarelo pra trabalhar, irmão. Então assim, e aí o Gilmar, ele foi e me vendeu um carro. Na época ele me vendeu um Honda Fit com 238 km rodados, 1000 rodados, e todo mundo falou, pô, você é doido. Foi que eu acreditei nele, eu via muita verdade no Gilmar. E aí ele foi, começou a me vender o carro, eu dei pra ele um valor de entrada e eu tinha que pagar por mês, promissória mesmo. E eu pagava sempre direitinho. No amor, vendeu no amor. No amor. É, Eu dei uma maneiro. entrada e picotei o resto. E aí ele, sempre que ele ia lá receber o dinheiro, porque ele ia até a minha casa pra poder pegar, ele falava assim, um dia você vai trabalhar comigo, um dia você vai trabalhar comigo. Só que ele meio que não acreditava, por quê? Porque eu já tava bem na minha empresa, Ortobon multinacional, uma empresa gigantesca, eu ganhando bem. E na época a Gilcar já não era tão grande quanto é hoje. Ou já tinha, já Nessa época retrete. não existia nem loja. Ah, tá. Então Nem não existia existia. loja, Ele era itinerante, vendia no OLX, de um balcão. E aí ele começou a falar, um dia você vai trabalhar comigo, um dia você vai trabalhar comigo. E eu comecei a despertar esse interesse, até que eu não aguentei mais trabalhar com colchão, o mercado realmente me saturou. É um mercado muito bom, tem muitos amigos, referência também, mas me saturou. E aí eu decidi aceitar a proposta dele. E aí, desde então, aí a gente tá hoje. Aí agora tu me fala, como que foi o teu início? O que que você fazia lá na Jucá quando você começou? Como é que foi tua trajetória? E o que que você faz hoje lá na Jucá? Qual é teu papel hoje lá? Cheguei como vendedor, tive uma conversa com o Gilmar, fui até a casa dele, ele falou assim, cara, olha só, eu não tenho oportunidade agora para você gerenciar nenhuma das lojas, eu sei que você já é gerente numa outra empresa, mas eu tenho uma oportunidade de crescimento. A empresa, ela tá muito no começo ainda, não tem estrutura, na época o chão era de terra ainda, mas se você ficar comigo e você acreditar em mim, você tem possibilidade de crescimento. E eu vi tanta verdade nele, cara, que eu falei, pô, vou embarcar. E aí entrei de vendedor. No meu primeiro mês, pra surpresa dele, e para mais ou menos a minha surpresa, eu vendi 8 carros. Detalhe, você nunca tinha trabalhado com veículos. Eu trabalhei 45 dias na Honda. Na Honda, isso. 45 Carro, dias? Honda carro. Honda carro. 45 dias eu aprendi o que fazer e o que não fazer. Muita coisa interessante. Mas logo eu voltei pro meu ramo de colchão.
E essa oportunidade da Jucar foi E hoje a Gilcar no início era só carro, né? Porque hoje a Gilcar também trabalha com outros produtos. No início era só carro e quando eu cheguei o nosso estoque eram 13 carros. 13 carros onde a gente tinha que dar chupeta todos os dias. Isso praticamente zerou o estoque, assim que chegou. Tinha 13 carros no estoque e nossa meta era 20. Quando eu cheguei, acostumado a trabalhar em grandes empresas, eu falei, cara, isso aqui é loucura. Como que tu vai me dar uma meta maior do que Tu tem de história. tem de estoque? Cara, e as coisas andam. É muito trabalho, é Deus, mas É, entendi. E fala um pouco do que você faz hoje lá. hoje, atualmente, eu sou gerente comercial. Nós temos 4 lojas, 2 em Santa Cruz, 2 em Campo Grande, 2 voltadas para carro somente, 2 Então você para tá moto. na Gilcar desde que não tinha loja nenhuma e você acompanhou tudo isso aí até agora ter 4 lojas. 4 lojas. Tá. Caminhando já para quinta. 4 lojas e, assim, você é responsável por tudo isso, né, mano? Gerente comercial, responsável por toda a parte Então, comercial. assim, como é que fica a tua cabeça? Tu chegou lá com uma meta de 8 carros e hoje você tem que tomar conta de 4 lojas, de vários funcionários e uma meta absurda. E, assim, como é que tá a tua cabeça? Estamos falando o quê? De 6 anos aí? 6 anos. Completei agora no dia 13 de Então, fevereiro. como é que tá a tua cabeça de 6 anos pra cá? Assim, porque, assim, a vida muda pra caramba. É, Muda tem gente que leva aí 20 anos, né? 20 anos e, assim, uma coisa que tu conseguiu, assim, tu é um diamante, pô. Porque se tu para pra pensar que em 6 anos tu construiu uma carreira de uma pessoa que demora 20 anos, entendeu? Então, como é que tá a tua cabeça hoje, assim? Tu entra na empresa, tu pisa lá, tu, pô, venci. Cara, então, quando eu entro na empresa, eu nem tenho essa visão de que eu venci. Logicamente que eu venci, a minha vida ela tem mudado muito. Sim. Graças a Deus, positivamente, através da Jucar. Mas eu enxergo muito como nós vencemos. Nós estamos vencendo. Entendi. Porque quando eu entrei, eu vinha de uma empresa gigantesca, onde eu faria pouca diferença. É lógico que a longo prazo eu poderia fazer uma diferença maior. Mas eu já tinha alcançado um estágio onde dificilmente eu cresceria, já que eu não queria ser um franqueado. E quando eu chego na Jucar, eu acreditei de verdade. Eu só embarquei porque eu acreditei de verdade. Então hoje o que a gente vive, o Gilmar falou. Um dia nós vamos ter mais lojas, um dia você vai ser o gerente, você vai ser o responsável, você vai treinar pessoas. E não é fácil, logicamente. Essa mudança de vendedor para gestor, muita gente acha que o trabalho é o mesmo, que o melhor vendedor ele vai ser o melhor gerente, mas isso não acontece. Inclusive por isso que eu demorei 2 anos e meio para me tornar gerente. Hoje eu tenho 3 anos e meio como gerente da empresa e 2 anos e meio eu fui vendedor. Pegando esse filho aí, tá? Dessa questão de vendedor gerente, eu quero fazer uma pergunta pra você, que é uma parada que é muito importante, tá? E você, agora, hoje em dia, né? Não mais. Você hoje em dia entrevista, traz pessoas pra empresa, tudo mais, trabalha mais também com relacionamento de pessoas, né? Agora, me tira uma dúvida aqui, que é uma dúvida que acho que muita gente tem. Porque muitas das vezes um ótimo vendedor não é um bom gerente. Já aconteceu muito contigo. Muito. Muito. Então, assim, por que tu tira dessa experiência assim, pô, cara, esse cara aqui é um vendedor absurdo, mas quando vem pra gerência, cai. E até porque também, como agora tem 4 lojas, acredito que você deve ter um supervisor, ou um Sim, responsável, ou um líder em cada equipe, né? É uma coisa que eu briguei muito desde o início. filtro aí. Uma coisa que eu briguei muito desde o início, o RH hoje ele me ajuda bastante, já que a gente tem em cada loja, a gente tem uma liderança direta antes de chegar até mim. Eu vou contar até a minha própria experiência como vendedor para gerente, Sim. para vocês entenderem, eu não gosto muito de falar de outras pessoas. Cheguei na empresa, vendi 8 carros no primeiro mês, e dali para frente eu bati todas as metas que foram traçadas na empresa, eu bati. Hoje eu brinco muito com os vendedores, né? Às vezes eu falo sério também em reuniões. Todos os recordes de venda mensal, venda semanal, de meta batida mais rápido, ainda são meus e eu quero muito brigar para que eles mudem isso. Só que chegou um momento na minha carreira na Jucar, onde, sinceramente, subiu para minha cabeça. Eu vendia muito, todo mês eu batia as metas, e Tava mesmo fácil, já tava achando fácil. eu já estava achando fácil. Automático, né? Vamos dizer assim, né? Não era fácil, Não mas eu tava te desafiando mais. Isso. não estava desafiando, porque outras empresas concorrentes nossas, lógico que eu não vou falar o nome, tinham metas que o Gilmar traçava para mim. E aí começaram a entrar outros vendedores e a minha meta era mais alta. No começo eu achava até injusto. Eu falava, pô, não é possível que a minha meta vai ser X, só que o nível de expectativa do Gilmar em cima de mim era muito maior. Hoje tu entende. Era por causa do profissional que ele já enxergava e Já que enxergava. você mesmo não enxergava ainda, né? Exatamente, eu sou muito grato porque o Gilmar, ele soube gerenciar bastante o meu próprio tempo, coisa Sim, que eu não a sabia. sua carreira, né? Assim, no primeiro ano, eu fechei o primeiro ano ali, batendo todas as metas, arrebentando, vendendo. O recorde da empresa já era meu, porque tinha um vendedor anterior que eu queria até ter trabalhado com ele mais tempo, mas eu bati o recorde dele, até liguei pra ele no dia, e eu falei assim, pô, pronto, agora eu vou ser gerente da empresa.
E o Gilmar, ele sempre foi muito obstinado. E ele não saía da empresa pra nada. E eu ficava implorando, Gilmar, pelo amor de Deus, vai folgar num sábado, para e folgar um outro dia que eu vou te Deixa a mostrar. responsabilidade comigo. E a empresa, ela vai andar, cara, mesmo se você não estiver aqui. E ele, a princípio, ele não deixava, onde chegou várias vezes a gente ter algumas conversas um pouco mais ásperas, e eu falava, cara, eu tô pronto pra ser gerente, eu vendo mais do que todo mundo, eu sou melhor do que todo mundo. Isso é muito ruim quando a pessoa... Aí às vezes Então, aí o que acontece também, tem até um certo fato assim, né? Que quando você é o melhor funcionário da tua própria empresa, tem alguma coisa errada, né? Sim, e nesse momento era um erro da Gilcar, mas o Gilmar ainda tava me preparando. E aí o que acontece? Eu, vendendo muito, falava sempre com ele, pô, tô preparado pra ser gerente. Ele falava pra mim, você não tá pronto. Você não tá pronto. Até que um belo dia... Porque vender muito não é sinônimo de gestão, né? Não quer dizer que um bom soldado vai ser um bom tenente, que não é o que exatamente você falou. E aí chegou um momento onde eu tive um grande problema pessoal, onde até o momento tinha sido o pior problema da minha vida, a maior dificuldade que eu enfrentaria ali, e simplesmente o meu rendimento baixou. Isso antes de tu ser gerente ou você já tinha assumido a gerência? Antes de ser gerente. Isso você Eu arrebentando arrebentando, caraca. daqui a pouco pá. Daqui a pouco, do nada, eu voando, eu tinha batido recorde, tipo, eu vendi 43 carros em 2 meses, bro. Eu vendi 21 carros em outubro e 22 em novembro. Tipo, é muita coisa, 43 em 2 meses. Tá. Aí agora tu me responde aqui. Nesse momento difícil demais na tua vida, como é que foi o Gilcar na tua vida nesse momento? Ele me abraçou, meu pai era vivo ainda. Meu pai era vivo, mas ele me abraçou muito. Inclusive me levou na igreja, cara. O Gilmar, ele é da igreja. E ele falou, vamos pra igreja e tal. Vamos buscar Deus aí, que esse momento na tua vida vai passar. E eu não conseguia vender. Eu ia pra loja e eu falei assim, caraca, esse cara, ele me abraçou no pior momento da minha vida. Até o momento, lógico. E eu preciso fazer alguma coisa. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ajudar a venda do colega. Eu comecei a ajudar o setor de documentação. Eu comecei a ser mais maleável e ajudar o pessoal de manutenção. E aí, não bati a primeira meta. Não bati o segundo mês, no terceiro mês eu não tava batendo meta, não tava vendendo, o dinheiro caindo. Ele chegou para mim, bateu no meu ombro, não esqueço nunca mais isso. Falou assim, Júnior, vem cá. Aí eu falei, pronto, né, não tô vendendo. Eu sou só número, eu era o cara. Verdade. Ele bateu no meu ombro e falou assim, agora tu tá pronto. Eu falei, pronto pra quê? Você mandar ele embora? Ele, não. Agora tu tá pronto pra ser gerente. Porque agora, além de vender, você ajuda a vender, você entende os processos e você se preocupa com a equipe. E aí eu chorei litros, gente. Então, Eu achei que eu tava indo embora e eu tava começando uma trajetória que tá sendo maravilhosa. Cara, mano, doideira, né, mano? Doideira, sinistro. Então, assim, tu passou por uma fase muito ruim, o cara te ajudou, aí ele... Quando tu pensou que tu vou embora, o cara, tu é meu gerente agora. Sim. Assim, é uma renovação de espírito ali, uma parada que tu, tipo assim, Eu tô todo arrepiado aqui, porque foi uma mudança de vida profissional e pessoal. Onde eu tive mais responsabilidade, Sim. eu tinha ganhos altíssimos como vendedor, e a proposta inicial era para que eu ganhasse menos. Sim. E isso, depois de um tempo, eu fui entender também que era um teste. Ele não podia me colocar para ganhar logo um alto valor. Eu comecei a ganhar menos, mas eu falei assim, caraca, não, esse cara, ele acreditou em mim, esse cara me trouxe, ele me falou a verdade e agora as coisas estão acontecendo. E aí uma pessoa me desafiou, ele me deu uma meta super alta, ele falou assim, você só vai ganhar isso daqui se você fizer. Era um valor alto, a gente nunca tinha alcançado uma meta de 8 carros a mais do que a gente tinha como recorde. Pô, e aí eu cheguei falando pra uma pessoa assim, era muito minha amiga, dentro da empresa, né? E falei pra ela assim, pô, o Gilmar me deu essa meta e tal, eu super animado. Aí ela foi e falou assim, ele só deu porque você não vai fazer. Aí não, né? Não se Aí preocupa esquece. com isso não, porque você não mexeu com brilho. E aí começou a minha insônia naquele dia. Aí, beleza. É aí que o Júnior de muitos carros vendidos se encontra com o novo Júnior gerente, que aí você, pô, deve ter dormido e pensou assim, pô, é agora. É agora ou nunca, é a oportunidade da minha vida. E eu tenho que me encontrar de novo com aquele Júnior que fez história, aquele Júnior que bateu todos os recordes, aquele Júnior que tinha ganho uns altíssimos. Que se achava o cara... Normal, né? Na verdade, só tava no início da tua trajetória, né? E aí, o que aconteceu? O pessoal acha que é fácil, né? Mas é muito doloroso quando você precisa entregar os teus clientes para outro vendedor atender. Sim. E você precisa se preocupar com o atendimento daquele cara. E você precisa se preocupar até com o psicológico de toda a tua equipe. Será que ele vai continuar fidelizando essa galera que eu suei pra manter aqui com a gente, né? É como se fosse o meu bebê. Cara, cuida do meu filho O aqui. mercado é uma E eu demorei um coisa tempo. absurda. Eu demorei um tempo. E aí, nesse primeiro mês meu de gerente, o que aconteceu? Cara, Deus é muito bom na minha vida. Meu primeiro mês de gerente na empresa, a gente bateu o recorde de vendas de carro.
um número exponencial que até hoje é difícil de qualquer outra empresa chegar próximo, mas por conta talvez desse desafio. Logicamente que Deus em primeiro lugar, o trabalho, mas esse desafio da pessoa falar que não alcançaria, hein? Então, aí deixa eu agora. Vamos pro que interessa agora. Não que a sua história não interessa, mas o que a galera tá assistindo acredito que muita gente aqui quer saber da tua história, o que você passou, claro, com certeza. Mas a galera quer saber do Júnior, o que você faz para dar certo? Qual é o teu segredo do sucesso? O que você acha que assim, ó, o cara para ser um cara de sucesso na venda, ele tem que fazer isso aqui. Isso aqui é o essencial. Esse é o primordial para o cara ser um vendedor de sucesso ou uma liderança de sucesso dentro de uma empresa que trabalha com venda. Vamos lá, vamos separar por partes, né? Para um cara ser um vendedor de sucesso, primeiramente ele tem que ter perseverança e ele tem que acreditar, porque vocês sabem muito bem, tô falando com 2 vendedores alto nível aqui, então, que o cara que ele não tem paciência para ouvir um não, o cara que não tem a disposição de ouvir alguns nãos para que ele ouça algum sim no final do dia. Porque o Bruno fala muito sobre respeitar o processo, né? Tem que respeitar o processo, né? Às vezes, deve acontecer muito contigo lá, o vendedor chega lá com o peito estufado, não sei o que, não sei o que lá, e toma aquela porrada de vendedor, tipo assim, às vezes o cara tá acostumado a entregar tantos números num lugar que veio, Sim. Chegou lá e entregou menos e Outra realidade. as pessoas... Mas aí Esse cara que chega e não vira logo no início, ele é uma pessoa que você precisa tratar, ele não é um vendedor, porque saber o que ele vai fazer, ele já sabe, mas muitas das vezes a cabeça dele não tá no lugar também, né? Exatamente. Então, assim, para ser um vendedor de sucesso, o que eu fiz? Eu perdi muita festa no começo, porque eu comecei trabalhando no shopping, então eu perdi muita festa. Eu ouvia de muitas pessoas assim, ó, cara, você tá escravizado, você não tem vida. Só que eles não sabiam da minha vida e da minha trajetória, eles não sabiam como era dentro da minha casa. Você tava pensando lá na frente. Eu tava pensando lá na frente, porque eu tinha dificuldades dentro de casa. Não faltou comida e não faltou teto, mas eu precisava de um algo a mais. E eu falava assim, caraca, eu vou perder um final de semana, mas no dia de semana, quando eu tiver uma folga, eu tenho um dinheiro para gastar, eu posso fazer alguma coisa. Então eu tive perseverança ali de entender, respeitar o processo, mesmo que eu já tenha começado a vender muito bem. Sim. Quando eu comecei a trabalhar com roupa, mas o sucesso com venda também foi muito de gostar muito de pessoas. Se vocês andarem comigo na rua, vocês vão ver que eu falo muito com pessoas que eu não conheço. E isso foi uma técnica que um dos supervisores me passou logo que no comércio. Eu tinha que abordar o cliente na minha eu tinha muita vergonha. E ele falou assim, cara, a partir de hoje, quando você for embora, dentro do ônibus, na rua, você vai falar com pessoas que você não conhece. E eu comecei, quando eu tinha que abordar na vitrine, eu chegava super inteiro. Já tava desenvolvendo. Eu já tava acostumado. E eu comecei a me apaixonar por gente, cara. Tanto é que hoje, meus amigos, eles falam, pô, tu tem um monte de amigos que são diferentes, são especiais. Porque essa galera gosta muito de mim, porque eu dou atenção. E aí eu comecei a ser um vendedor que prestava muita atenção. Eu sempre fui uma pessoa que o pessoal falava assim, desde muito novo, pô, você tem todas as respostas no ponta da língua. Eu comecei a tentar entender o porquê que era isso. Era simplesmente porque eu prestava muita atenção naquilo que me falavam. Quando você começa a falar, eu tô prestando muita atenção, eu tô muito focado. Então eu gosto muito de gente, presta atenção no que você tá falando, então sempre tem uma boa resposta, uma boa saída para você. Foi o que me E o teu cliente também, você com esse tratamento, o cara se sente íntimo de você, né? Próximo. E o cara fala assim, pô, eu não posso mais comprar com outra pessoa. Tem que comprar com aquele cara. Cria uma intimidade, né? Eu falo com os vendedores lá que é o seguinte, a meta de vocês não é vender. Vocês precisam fazer o seguinte, quando tiver um final de semana, quando tiver um churrasco na casa desse cara, vocês precisam ser chamados. Vocês precisam ser chamados para uma festa, vocês precisam ser convidados para alguma coisa. Aí a venda foi feita. Exatamente. A venda foi feita. Não é só tirar o pedido, mas não. Quando o cara criou um relacionamento contigo, virou teu amigo. Porque é o que eu costumo dizer, né? Hoje em dia tem várias ferramentas, Instagram, Facebook, enfim. Mas a arma mais forte é a indicação, irmão. Nada é mais forte que a indicação, irmão. Nada se compara, cara. Assim, a gente que é vendedor assim, de alto nível, a gente entende que já aconteceu muito de cliente falando, indo pra nossa loja, falando com outro vendedor e tal, aí no meio do caminho recebe a mensagem, pô, compra lá com o Júlio, já comprei com ele e tal. E assim, Bruno, basicamente o que o vendedor tem que fazer, até desculpa, Jonathan, ele criar um bom relacionamento e não deixar esse cliente sair mais dali, porque às vezes acontece do seguinte, o cliente entra, aí o vendedor fala assim, ele é meu cliente. Aí quando o cliente entra, ele não fala, não procura o nome do cara, ele não foi marcante naquele atendimento. Então, o vendedor ele precisa ser marcante, ele precisa ser prestativo e ele também precisa do seguinte, uma coisa que me ajudou muito, que eu aprendi isso na empresa foi WQS, os passos da venda, cara. Eu respeito muito os passos da venda. Eu não já começo a venda pensando que o cliente é um cifrão, eu não começo uma venda e eu passo isso para minha equipe pensando que eu preciso vender, não. Primeiro eu preciso receber esse cliente,
Eu preciso sondar o que ele precisa. Entender a dor dele, entender a Exatamente. necessidade. Na sondagem eu vou saber o que ele quer. Na demonstração eu vou dar o meu máximo para que ele entenda por que eu estou mostrando aquele produto e aí depois eu vou negociar. O vendedor ele precisa se antecipar, porque quando ele deixa tudo para o final, ele passa o preço pro cara e fica numa bela esperança do cliente falar: não, beleza, obrigado, vou fechar. Às vezes uma prestação de 1.000, 2.000, 3.000 e o vendedor não agrega valor ao produto, não faz uma recepção boa, simplesmente ele está focado. Isso acontece muito também quando um bom vendedor fica nervoso e não está vendendo. Sim. Ele fica nervoso, ele fica... Quer vender de qualquer jeito. Preciso fechar a qualquer custo e isso atrapalha bastante. Então, assim... É um ditado que eu olhava, né? Faça tudo para vender, mas não faça tudo pela venda. Exato. Entendeu? Então, assim, às vezes até o vendedor desesperado acaba fazendo coisas que não deve. Pega um outro Tá caminho, tudo pela atrapalha venda. tudo. Porque às vezes o vendedor desesperado, cara, ele faz qualquer coisa. Ele mente, parcela, ele. É complicado, né? Imagina você, hoje, como gerente, você consegue ver de cima De uma visão geral. de uma visão geral, entendeu? E você já passou pela fase do vendedor. Tipo assim, tu se coloca no lugar do cara, tá ligado? Sim, então. E o que eu costumo dizer muito lá para minha equipe também, que hoje também sou gestor, né? Tem uma equipe que trabalha vendendo ali. E o que eu falo para eles é o seguinte, gente. A gente tem o promotor, né? Que é o cara que indica, que elogia. A gente tem o detrator, que é o cara que joga para baixo, é o cara que é o hater, né? E assim, o hater, ele tem um impacto muito maior no vendedor do que o cara que indica. Porque assim, o cara que tá muito satisfeito, que ele adorou teu atendimento, que ele ficou apaixonado por você, ele te indica para 10, 15. O cara que ficou insatisfeito, que ele achou teu atendimento péssimo, ele vai botar na internet, ele vai se precisar não ser um blogueiro, né? Esquece, irmão. Ele vai te detonar para 1.000, 2.000, 5.000. Então, assim, não só visando, pô, vou atender ele bem porque ele vai me indicar, não, cara. Dá o teu melhor. Vende pro cara, mas pensa que aquele cara ali tá realizando o sonho dele. Trata aquela conquista do cara como uma verdadeira conquista. E ele vai te indicar para todo mundo. E a partir do momento que você começar a entender que não é apenas vender, O vendedor que ele se sente realizado com a compra do cliente, ele vai muito mais longe. Verdade. Um exemplo que eu tenho aqui, com certeza vocês também, é quando o cara compra o primeiro veículo dele, cara. É uma sensação tão gostosa, é tão bom. Não é ruim vender para um cara que já venceu na vida e Isso tá é mais fazendo uma gostoso, troca, irmão, mas mais é mais prazeroso. o cara que Mais você está prazeroso, comprando pela primeira vez é muito diferente. sim. Porque quando às vezes o cara não comprou nem à vista, comprou financiado, né? Aí tu passa a parcela pro cara, não, tá bom. Aí tu passa a cor do veículo, cara, não, tá bom, não sei o que, não sei o que lá. E no final da venda ele fala assim, pô, irmão, muito obrigado, tu realizou meu sonho. Acabou. Eu sou um vendedor totalmente emotivo, né? Quando eu vejo o cliente chorando, Ih, o meu olho enche esquece. d'água na hora e eu quero fazer vídeo, eu quero mostrar aquela história, eu quero mostrar para as outras pessoas que eles também são capazes. porque acho que o grande ponto dos vendedores é de não entender que eles não vendem veículo, eles vendem sonho, cara. Tá entendendo que às vezes você errou em alguma coisa, você acaba com o sonho de alguém. E pra gente, cara, a gente tá ali vendendo uma moto, um carro ali todo dia. Pro cara não, pô. O cara é a moto Isso dele, aí. é o carro dele. É a experiência individual do cara. Quando a gente passa uma parcela pro cliente, acho que o cliente ele entende que a gente pensa assim, você que vai pagar, problema. Não é assim, cara. A gente se preocupa. Até porque o vendedor que ele é inteligente, ele vai vender um produto, né? Um veículo que aquele cara tenha condições de pagar, ou talvez até de antecipar algumas parcelas para que ele retorne e compre de novo. Isso aí. O que eu costumo falar com a minha equipe é o seguinte, hoje existem várias plataformas, né? Eu sou da época do papel e caneta. Até tive essa transição para o digital agora, um pouco mais lenta, mas é uma coisa que eu venho avançando bastante. O vendedor, ele precisa fazer tudo o restante, mas eu acho que ele precisa focar muito nele. Se não tivesse rede social, se ninguém me indicar, se a loja que eu estiver trabalhando ela não for boa, como que eu vou fazer para vender? Eu preciso abordar o maior número de pessoas, Tá rua. eu preciso atender muito bem essas pessoas, porque o que me incomoda muito é o vendedor que tem um primeiro atendimento no dia, ele chegou no gás. E eu sempre falo para eles, você tem que chegar já disposto a vender. Qual o número que vocês vão vender hoje? Qual é a meta que vocês têm? O que vocês estão pensando de fazer de venda hoje? E às vezes esse cara ele chega no gás. E ele atende o primeiro cliente, é aquele seu João que só quer olhar, tá esperando a esposa porque a esposa foi fazer uma unha. E ele desanima. E ele fica assim, caraca, não, hoje não vai dar certo, nada tá dando... uma carga negativa pro próximo atendimento E dele. aí, E a oportunidade tá em todo lugar, cara. Não tá só no seu João, tá no teu WhatsApp, tá em todo lugar tem oportunidade de venda, né, irmão? sim, e aí ele acaba perdendo a oportunidade, porque quando chega um segundo cliente, um potencial de compra, ele dá um Já- atendimento meia bomba. Isso. Lá no nosso atendimento, eu falo para eles que eles são obrigados a fazer test drive. E o vendedor ele gosta muito de fazer test drive com quem? Com o vendedor com o cliente que já aprovou a ficha, com um cliente que tem uma entrada boa, com um cliente que chegou num carrão.
Só que esse seu João que a gente falou ainda agora é o cliente mais fácil de se fidelizar. Porque ele chega na loja sem expectativa de atendimento, ele muitas das vezes foi maltratado em outro lugar, e aí você traz uma experiência de atendimento para esse cara diferenciado, e ele, por mais que ele não compre naquele momento, ele vai comprar depois, e se ele não comprar nem agora, nem depois, ele vai indicar alguém. E é um cara que vai levantar a tua bandeira e vai defender o teu nome em qualquer Pelo resto da vida. Assim. o resto eu digo. Cara, agora presta atenção aqui. A gente tá falando de coisas boas, tá? E tudo mais, enfim. Só que agora eu queria tocar no assunto, eu queria ajuda sua, tá? Antes daqui no off, que tu falou que passou por um momento delicado e tudo mais, enfim. Eu queria que tu passasse dicas, tá? Para os vendedores que estão passando por um momento muito difícil. E fala pra gente como é que tu encarou esse momento difícil, porque é ruim a gente vender lá 20 tal, não sei o que, 30, 40 carros, e do nada a gente tá, pô, 10, 5 e tal. E assim, a venda acaba afetando diretamente a gente. Diretamente, pessoal. Só que assim, as pessoas, às vezes, os vendedores não entendem que se o pessoal não tá bom, a venda não acontece, irmão. Por mais que você seja bom. Então, assim, hoje deve ter muitos vendedores passando por um momento muito ruim. Famosa inteligência emocional. Isso daí. Como é que tu fez pra passar por essa fase? Como é que foi? Como é que foi a fase do Juninho se erguendo? Que tu falou assim, pô, agora eu tô bem pra trabalhar com venda. Como é que foi essa transição assim de tipo assim, tu, caraca, mano, tô muito mal. Eu fiquei muito mal psicologicamente, né? E naquele momento eu acreditava que tinha chegado no fundo do poço porque eu não via nenhuma saída. Só que além de tudo eu não estava vendendo. Tem uma coisa que algumas empresas eu até vejo vocês fazendo, que é separar o próprio Instagram do Instagram profissional. Eu nunca fiz isso. Uhum. Admiro quem faz, acho legal pra caramba. Não me acho capaz ali de administrar os dois, mas eu não faço isso porque a minha vida pessoal e a minha vida profissional elas sempre andaram muito juntas, Sim. muito lado a lado. E aí o que acontece? Quando eu tava bem na minha vida, as vendas aconteciam normal como qualquer vendedor. Quando eu passei a não estar bem na minha vida, eu passei a não vender. E aí o que eu enxerguei quando eu passei por essa dificuldade, como eu já passei por outras também. Sim. Se eu tô bem e vendo bem, eu vou fazer o contrário, cara. Eu vou começar a vender muito, eu vou entregar o meu foco aqui no trabalho. Consequentemente, eu vou ter uma melhor remuneração e condições melhores de melhorar a minha vida pessoal. Porque é aquela frase que o pessoal fala, né? É melhor ficar triste com dinheiro ou triste sem dinheiro? Eu passei a pensar o seguinte, eu falei, eu preciso vender. Uma porque eu tenho uma família, eu tenho uma filha. Sim. E porque também eu vendendo aqui, eu elevando meu nível profissional, eu vou melhorar minha vida pessoal. Cara, e parece ser muito simples, não existe uma grande receita. Eu falei, eu vou focar aqui, mesmo triste, mesmo chateado, mesmo lá no fundo do poço, eu vou reverter e vou fazer o contrário. Porque o vendedor ele não enxerga isso, ele sempre pensa, tô bem, eu vou vender. Mas você também, estou mal, vou vender e vou melhorar minha vida pessoal. Foi isso que eu fiz. E as pessoas às vezes não entendem que o vendedor, a vida, como tu falou, né? A vida pessoal dele é profissional mesma. Assim, tu tá muitos dias sem vender, tu fica triste. Sim. Mas se você tá vendendo todos os dias, você pode estar triste. Só que você tem um ânimo. A vida do vendedor depende da venda. O cara que ama o que faz. O jogador de futebol ele nem sempre tá feliz, cara. Ele vai fazer o gol, ele tá triste por dentro, mas ele tá ali, ó. Eu tô animado. E pelo menos ali dentro do teu ambiente de trabalho, você tá ali dando gás, tá ali vendendo, tá ali batendo meta, você acaba esquecendo um pouco. Você se distrai também. Você se distrai e essa carga negativa que você trouxe de casa, você começa a levar uma carga positiva pra dentro de casa. E assim, e você sair de casa todo dia falando assim também, cara, independente do que tá acontecendo comigo, hoje eu vou lá e vou vender 2, 3 carros, 2, 3 motos. Sim. Entendeu? E até aproveitando esse gancho, carro e moto, eu queria que você falasse um pouco como que foi essa mudança de produto que começou a acontecer no mercado e na empresa que você trabalha. Como que foi vender só carro e agora inserir a moto também. Agora não, né? Já tem mais de um ano. Tem mais de um ano, tem quase 10 anos. Inserir a moto lá, como é que foi? É um produto que você não estava habituado a lidar todo dia? Como é que foi para você estudar, conhecer aquela matéria-prima que você estava... Porque no caso tu foi gerente de carro. Eu já era gerente de carros. Hoje a nossa loja de carros, de motos, que tem mais de 100 motos, só tinha carro. Tá, quando tu era gerente foi carro. Então, tipo assim, foi mais um desafio pra você, né? Foi mais uma barreira a ser quebrada, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência de... Tudo é muito interligado, né? Mais uma vez, voltando a falar do Gilmar, ele é muito audacioso. E quando ele me trouxe a proposta para eu iniciar na empresa, eu vi isso nele. Eu falei, caraca, esse cara é corajoso, audacioso e eu tô vendo a verdade nele. O mercado de carro, ele meio que deu uma travada, nós continuamos vendendo não o mesmo número que a gente vendia antes, e aí ele sempre busca uma alternativa. Isso ele é fenomenal. E aí ele buscou essa alternativa de moto, cara. E quando chegou a proposta das motos, a gente fica animado, né? O vendedor fica feliz, é mais um produto para eu vender, e a gente já vende carro, passa a ficha,
vamos vender moto. Mas pra tu, na tua cabeça, tipo assim, irmão, mais uma pra eu resolver. Mais uma pra eu Tem que resolver aprender mais Tem- uma coisa com uma comissão menor. Isso. Então, Mais um problema, talvez do mesmo nível, com uma comissão O menor. ticket médio é menor também, né? Sim. O valor o lucro é menor também, né? Você vende um produto mais barato para um público totalmente diferente. E eu achava que era o mesmo. Veículos. não, É isso que eu queria te perguntar. Porque tem muita gente que acha que vende eu vendo roupa, eu vou vender carro. Eu vendo carro, eu vou vender moto. Eu vendo moto, eu vou vender carro. Você tem até uma predisposição com venda, porque essa pessoa que vende, ela sabe lidar com gente. Sim. E é o básico da venda. Uhum. Mas, falando de carro e moto, eu esperava muito. Como é veículo, São duas coisas totalmente distintas. Bruno, é um público totalmente diferente. Certo. Idade diferente, Uhum. score diferente, tudo diferente, atendimento diferente, velocidade de atendimento. Propósito também para que a pessoa quer o produto. Tu acredita que o cara que sai de casa pra comprar um carro, ele é mais demorado no processo do que o cara que quer comprar uma moto? Hoje, A jornada de compra do cliente que está comprando o carro é muito maior, até porque a gente trabalha com veículo seminovo. sim. Então a necessidade desse cliente experimentar é muito grande, porque não existe, por exemplo, moto. A gente coloca algumas motos no showroom, logicamente, tem empresas que têm até pontos de venda, e vai ter uma de cada, às vezes nem tem, e você está vendendo um veículo zero. Os clientes eles veem até na internet vídeos como funciona. Já o carro zero, não. Vamos pegar um exemplo aí, você tem 2 touros saindo de dentro da Fiat. Uma virou para a esquerda, outra virou para a direita e as duas voltaram. Cara, elas já não são mais iguais. Isso aí. Então a jornada de compra do cliente de carro é maior, porque o ticket médio é maior. Os clientes eles gostam de fazer test drive, eles gostam de vir até a loja. Já o cliente de moto, pelo que a gente vê de experiência, se aprovar a moto do cara Tá tudo ok. e ele tiver lá em Minas, ele fala, irmão, segue, manda o link que eu vou assinar, E depois eu vou só ir buscar. só vou buscar. Já fizemos muitas vendas, inclusive quando a gente abriu a segunda unidade, que foi um dos meus maiores desafios na Jucar, nós tínhamos 15 carros lá, na outra loja. E eu passei a ter que aprender a vender um produto sem ele estar ali. E o cliente ele tinha que acreditar muito em mim. Mas o que eu levei de vantagem? Eu já tinha algum tempo de vendedor e os clientes eles confiavam muito em mim. Eu acho que a confiança, quando você conquista do cliente, ela é muito importante. E os clientes começaram a comprar carro comigo, mesmo sem ver. Mas isso não é uma realidade comum, não. A gente não podia contar com isso. E por isso que todas as empresas de carro elas preferem trabalhar um agendamento, elas preferem que o cliente venha até a loja para poder experimentar. Moto, aprovou ali. Pô, me manda aí. Não tem como tu botar no caminhão e me mandar? Vamos pro lado do vendedor. Então, hoje, o cara vendeu o carro, acha que ele tem que ser mais paciente do que o cara que vende moto? Mais paciente. Mais paciente. O vendedor de moto ele tem que ter mais paciência, questão de ficha só. Ele tem que entender que quanto mais fichas ele passar, Mais probabilidade de aprovação. maior probabilidade de venda. E assim, cara, já pra gente ir pra reta final, já tem quase 1 hora, tá? Que a gente tá falando. Que isso? Nem parece, mas muito rápido, né? Papo quando tá fluindo tá gostoso, né? Receber um cara incrível aqui também como você, a gente vai embora daqui a pouco quando for ver, tá anoitecendo. Estamos botando muito conteúdo pra falar, mas a gente não vai soltar tudo hoje porque a gente vai trazer você junto aqui com o Gilmar. Topa trazer ele aqui? Top, Pra gente super fazer uma top. parada Bora. junto. Top de verdade. Então, a gente vai trazer ele aqui. A gente já pensava em convidar ele ou fazer alguma coisa com ele, mas eu acho que vai ser muito bom vocês dois, esse bate-bola aí com a gente aí. Sim, é muito legal. Então. Uma coisa que eu falo pros vendedores, né? Eu falo super bem de Gilmar, agora ele vai ver. Mas eu não gosto de falar pra Você ele. sabe que ele é meu amigo, pessoal. Sei, ele gosta muito de você. Eu não gosto de falar elogiando o Gilmar. Mas. Até porque eu não gosto de dizer aquele aspecto do cara que puxa saco, sabe? Eu nunca gostei disso. Mas hoje, cara, de verdade eu trabalho com um cara que é referência pra mim. Esses dias numa reunião. Inteligente, né? Esses dias uma pessoa numa reunião perguntou assim pra mim: Júnior, e quando o fulano de tal que teve aqui na empresa? Porque o Gilmar, a gente vai tanto para alguns estados para fazer alguns treinamentos, quanto ele traz também pessoas para dentro da empresa e isso agrega muito. Perguntou assim: e quando o fulano de tal veio aqui, impactou você em quê? O impacto é muito baixo. Porque o impacto que eu sinto de verdade são todos os dias trabalhando com o Gilmar. O Gilmar hoje é minha referência. O Gilmar hoje que eu não tenho, meu pai é o cara que eu troco ideia, é o cara que eu falo uma coisa boa, é o cara que eu conto o que está acontecendo de ruim comigo. Mesmo a gente não tendo uma proximidade pessoal, é minha referência profissional e é um cara que eu sempre busco. Gilmar, conquistei isso daqui. Gilmar, deu ruim aqui. Ele é esse tipo de... Pô, e a maneira que tu fala, assim, né? Tu usa o Gilmar como referência do teu pai, e quando tu fala, pô, tu olho este de lá, você é maneiro sim. pra caramba. Então assim, cara, que se tu pudesse mandar um recado hoje pro teu pai, Vai fazer isso comigo. Claro que a gente vai fazer. claro que ele já fazia, eu quero falar assim, pô pai, deu certo,
obrigado pela aquela parada que tu me fez Pensa lá com 9 anos. pai, lá na época lá que ele mandou você vender banana aí. Ele fala aí. Lá com 9 anos. Sim. Difícil, hein? Se tu puder falar com ele hoje assim, e aí, pai, deu certo, obrigado. Falar com ele, hein? Me tornei, acho que, parte... Caraca, eu não sei falar com meu pai, parece. Desculpa. Pai, as coisas estão andando. Teu filho passou por alguns problemas e tem passado. Mas assim como você, de cabeça erguida, não desistir. Tô criando a tua neta do jeito que você sempre sonhou. Tô cuidando da minha mãe. E quando falaram pra mim lá no começo que era loucura trabalhar em shopping, que era loucura eu perder meu tempo de festa, meu tempo de vida. Hoje a minha vida ela tá totalmente diferente. E eu tô trilhando um caminho que com certeza o senhor tá sentindo muito orgulho de tá vendo. Eu acredito que o senhor tá, mas a vida do teu filho tá andando com muito orgulho, cabeça erguida, muita fé em Deus e a gente tá só no começo. É isso. Não, cobardinho. Obrigado, tá, irmão? Prazer assim receber aqui. Prazerzaço meu. Muito bom, muito bom. Sem dúvida esse episódio aqui vai motivar muita gente. E eu acredito que isso aqui também você vai guardar esse momento aqui pro resto. Pra minha vida inteira, né? Vai A ser gente tá falando de um cara que vendeu banana com 9 anos e hoje é o... Eu vi que ele já Tá venderam, entendendo? eu vi que eles já venderam carro de R$1 milhão lá. Vendemos uma Porsche, cara. Olha só que doideira, mano. E assim, Esquece. sou emotivo igual, chorei Cara, aqui. então, pra gente encerrar com chave de ouro, qual é o teu plano agora pro futuro? O que você pensa daqui pra frente? Eu tenho um objetivo muito claro na Gilcar. Lógico que eu sempre me preparo para qualquer ambiente onde eu vá trabalhar. E é isso que eu falo para minha equipe. Vocês precisam ser bom para vocês, para que independente de onde vocês estão, vocês vão ser bem-sucedidos. Mas eu tenho um plano muito, muito claro na Gilcar, que é de crescimento e de me tornar um treinador. Tá? Muito bom. Para que a gente tenha várias unidades que sejam ou dentro do estado ou fora também, mas que eu me torne um treinador e gerencie toda essa parte comercial da empresa. E falando do Gilmar, como o objetivo dele e o sonho também é ter mais unidades, a gente está bem consciente disso daí. Última pergunta, vou finalizar aqui. Júnior Clay Veículos, um dia será realidade? Cara, essa é uma coisa que me falam bastante. Pessoal fala que... A gente sabe que hoje tu tem aprendizado e tudo mais, não sei o Sim. quê, mas assim, sempre é o que tu falou, tu, como vendedor tu estourou teu limite, como gerente você já tá estourando teu limite de tal. E aí, quando tu vê... Como vendedor, estourei meu limite real. Isso aí eu Sim. também não vou ser falar. Eu estourei meu limite. Como gerente, eu tenho aprendido bastante. Tá aprendendo bastante. Principalmente na parte de retaguarda. Sim. Entendeu? Eu tô Sim. crescendo e evoluindo muito. E assim, até porque tu tá do lado trabalhando do cara que é super referência, Sim. é assim, acaba que tu aprende no automático, né, irmão? Então tu já começa a ter essa visão de, pô, um dia pode ser eu. Hoje eu não tenho esse sonho. Sendo muito sincero, eu não tenho um sonho de ter minha própria loja, até para que nunca seja concorrente do Gilmar. Hoje eu abriria talvez por ser apaixonado por vendas e não somente por carro. Sim. Eu abriria, se fosse para eu sair da Gilcar. Tomara a Deus que isso não aconteça, mas se caso venha acontecer, vai ser para abrir alguma coisa no ramo diferente. Então que você não saia, meu parceiro, porque o trabalho de vocês é muito alinhado, né? Muito top, que cresça muito, a gente torce muito por vocês. Você é meu amigo pessoal, o Gilmar também. E eu acredito que eu não consigo enxergar de coração, não consigo enxergar Gilcar sem Júnior, que nem esse Júnior tem sem Gilcar. Eu acho que isso aí, tipo assim, tem pessoas que têm um objetivo claro de ser empresário, de ter uma grande empresa, tem pessoas que têm um objetivo claro de crescer e fazer aquela empresa com que ela tá, que mudou a vida dela, continuar crescendo. E eu acho que você tem um papel muito importante ali. Sim, quando eu cheguei lá na Jucar, eu falei assim, tá muito pequeno. Eu preciso ajudar a crescer. Logicamente que o Gilmar é o 01 da empresa, mas eu falei, eu preciso que essa empresa cresça para que eu cresça. Preciso que... Porque é muito ruim, né? Até tô esticando aqui, mas quando o vendedor ele fala assim, eu vou vender para quê? Para encher o bolso do gerente, encher o bolso do patrão? Sim. E o seu também. Automaticamente o seu ele vai encher, cara. Então, assim, tô muito feliz na Jucar de verdade. Já que a gente tá terminando aqui, queria muito de verdade parabenizar e agradecer vocês pelo trabalho. Fiquei muito feliz de verdade quando vocês me chamaram aqui. Vocês são duas pessoas que eu admiro, que eu gosto, tanto pessoalmente, a gente já teve até churrasco, né? Mas tenho mais contato com o Jonathan, mas são pessoas que eu admiro, já mostrei vocês em reunião para os meus vendedores. A constância que vocês têm na internet é um absurdo.
E fiquei muito feliz, nunca tinha participado de um podcast, juro pra vocês que eu Primeiro de muitos, tá? primeiro talvez de muitos, fiquei nervoso, mas cheguei aqui, a gente desenrolar. Chegou nervoso, abriu o coração. A Cara, conversa acontece. Obrigado por acreditar na nossa ideia, no nosso plano. Pode ter certeza que você, daqui pra frente, a gente vai fazer sucesso e você faz parte disso porque você acreditou no início. Quando vocês estiverem na televisão comigo, E quem acredita? E o cara que apoia é aquele que apoia no começo. Porque apoiar depois que já deu certo é colher a carona. Irmão, obrigado. obrigado Tá? a vocês, de Só para verdade. finalizar aqui, vamos agradecer a nossa parceira iCrias Import e a Mega Disconildo junto com a Kadosh Microfones, porque sem eles esse estúdio aqui não ia acontecendo. E você que quer fazer o seu podcast, trabalhar com música, Bruno toca um banjozinho, instrumento, tudo pra música e pra Detalhe, já era cliente da Mega Disconildo antes de patrocinar a gente. Vou abrir uma parada aqui pra você e pra você, Júnior, pro varejão que tá assistindo. Cara, você lembra que eu era DJ, né? Eu vou contar essa história aqui. Você vai me entrevistar ainda, né? Que você falou pra mim? Então, beleza. No Fala John Podcast, quando o convidado for o John Teloy, eu vou contar essa história. Eu já fui DJ, já fui produtor e todos os equipamentos que eu comprei pro meu estúdio, quando eu queria gravar com MC e tal, eu comprei na Mega Disponível, sabia? Já era um sinal, a gente não Era um parece sinal. até a venda chegando na vida do Júnior e ele, calma aí, fica pra lá, pô. Então a Mega Disconildo, ela tem um excelente atendimento. Faz né? parte da minha história. Gente, obrigado, tá? E ó, Gilmar, queremos você aqui junto com o Juno. Muito obrigado, Juno. Quer falar mais alguma coisa? Não, só alguma encerramento coisa? e assim, Só é sucesso. só felicidade. Essa daqui acho que foi uma dos episódios mais emocionantes, assim, que mexeu comigo pra caraca. E é isso, cara. Então, ó, vou pedir o Varejão para deixar o arroba aqui do Júnior, lá na nossa edição lá. Arroba do Júnior, arroba da Jucá, arroba do Bruno, arroba do Jonathan, da Mega Disconildo da iCrias. É isso. Vambora, rapaziada. Segue geral, se inscreve no nosso canal e vamos até o próximo episódio juntos. Pra cima, porque eu tô aqui, mas eu também sou inscrito. Ah, então. É isso, vambora.